Imagine-se sozinho, no meio do interior do Mato Grosso. Você está em uma fazenda esquecida, um lugar onde o tempo parece parado. O vento balança as árvores secas, o sol já se pôs. O único som que você ouve é o barulho das cigarras, até que de repente tudo fica em silêncio. O ar pesa, denso, e então você ouve. Um som fraco, distante, algo vindo do fundo do poço. Uma voz, baixinha, sussurrando seu nome. Se eu soubesse o que estava enterrado ali, jamais teria descido naquele maldito poço. Mas a curiosidade é um veneno. E agora, ele me quer também. Eu sou engenheiro civil. Fui contratado para avaliar uma fazenda abandonada, perdida no interior do Mato Grosso. O proprietário queria reformar o lugar para vender. Quando cheguei, vi que a casa estava podre de velha. Madeira carcomida, telhado desabando. Tudo que restava era um esqueleto de um lugar que já foi lar. Mas o que me chamou a atenção foi o poço. Ficava nos fundos ao lado de um antigo curral, feito de pedra escura, com um balde de ferro enferrujado pendurado na corda. E mesmo com o calor insuportável da tarde, um vento gelado subia lá de dentro. Vicente, o caseiro, evitava olhar para ele. "Esse poço é velho demais", ele murmurou. "Tem água?" perguntei. Ele negou com a cabeça. "Só tem o que nunca deveria ter sido tirado dali." Eu ri, mas ele não. No fim da tarde, enquanto avaliava a estrutura da casa, ouvi o som. Baixo, fraco, vindo do poço. Cheguei mais perto. O vento subia de dentro dele, frio como um hálito da própria terra. E então ouvi uma voz, baixinha, sussurrante, chamando meu nome. Eu devia ter fugido, mas em vez disso, peguei uma lanterna e desci. A corda era velha, mas resistiu ao meu peso. O cheiro de terra molhada e podridão me envolveu enquanto eu descia, devagar, cada metro ficando mais escuro. E então minha bota tocou o fundo. A lanterna iluminou as paredes de pedra. Raízes torcidas se enfiavam entre as frestas como dedos saindo da terra. E no canto mais profundo, eu vi a cova. Uma fenda escavada na pedra, larga o suficiente para um corpo. E dentro dela, tinha alguém. O corpo que não morreu. Os ossos eram escuros, manchados pelo tempo. Mas a pele ainda estava lá. Esticada, ressequida, como couro velho. O crânio não era normal. A boca estava aberta demais, como se tivesse morrido gritando. E os dedos estavam gastos até o osso, como se tivessem tentado escalar para fora. O pior, o peito ainda subia e descia, como se a coisa ainda estivesse respirando aí. Eu queria correr, mas meus pés não se mexiam. A luz da lanterna tremeu. O vento ficou mais frio, e então os olhos da coisa abriram, negros, fundos e famintos. A boca se abriu ainda mais, e então ele sussurrou meu nome. Subi pela corda com toda a força que tinha, sentindo algo escalar atrás de mim. Vicente estava lá em cima, rezando em voz alta. Quando saí, ele jogou terra dentro do poço, fechando. Você viu, né? Eu só conseguia tremer. Quem era ele? Vicente jogou um punhado de sal na borda do poço e murmurou, não era um homem. Mas ele me seguiu. Eu deixei a fazenda naquela noite. Nunca mais voltei. Mas agora, às vezes, quando estou sozinho em casa, o vento fica frio, as luzes piscam, e no silêncio da noite, vindo do ralo do banheiro, eu ouço uma voz, baixinha, fraca, sussurrando meu nome, porque ele ainda quer que eu volte. E um dia, eu sei que vou. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas depois daquela noite minha visão mudou. Isso aconteceu há alguns anos, quando fui pescar em um rio isolado no interior do Mato Grosso. Era uma viagem solitária, do jeito que eu gostava. Apenas eu, minha barraca e meu equipamento, cercado pelo silêncio do mato. Cheguei ao rio no fim da tarde, montei meu acampamento e logo já estava com a linha na água. O sol se pôs rapidamente e a floresta ao redor se tornou uma muralha escura e silenciosa. O único som era o coaxar distante dos sapos e o ocasional farfalhar das folhas com o vento. A primeira coisa estranha aconteceu por volta das 9 da noite. Eu estava concentrado na minha vara quando ouvi um assovio vindo da outra margem do rio. Era um som agudo, melancólico, como se alguém estivesse chamando. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Talvez um pássaro noturno, pensei. Continuei pescando, mas o assovio voltou. Dessa vez parecia mais perto. Um calafrio percorreu minha espinha. Me virei rapidamente e vi, do outro lado da margem, uma silhueta alta e magra, parada entre as árvores. Ela parecia estar me observando. "Tem alguém aí?" perguntei, minha voz soando mais fraca do que eu gostaria.
Nenhuma resposta, apenas o som do vento e das folhas se mexendo. Tentei ignorar aquilo e continuei pescando, mas um desconforto tomou conta de mim. Minutos depois, o assovio soou novamente, dessa vez bem atrás de mim. Me virei num pulo, mas não havia ninguém. Apenas minha fogueira tremeluzindo e a floresta escura ao redor. Meu coração batia acelerado. Decidi que já era hora de me recolher. Entrei na barraca e tentei dormir, mas o silêncio parecia pesado. Então, no meio da noite, ouvi passos na margem do rio. Passos lentos, pesados, arrastados. Abri um pequeno espaço no zíper da barraca e olhei para fora. Lá estava ele. Um homem alto, magro, de pele cinzenta e olhos fundos, parado na beira do rio. Ele segurava uma vara de pesca, mas sua linha não tinha isca ou anzol, apenas um fio fino e escuro que se perdia na água. Ele me olhava fixamente. Minha respiração ficou presa no peito. Não tive coragem de sair ou fazer qualquer barulho. Apenas fiquei ali paralisado, enquanto ele continuava pescando, como se estivesse esperando algo ou alguém. Então o assovio soou de novo. Dessa vez, dentro da minha barraca. O que aconteceu depois é um borrão na minha memória. Sei que saí correndo, deixando para trás minha barraca e todo o meu equipamento. Corri pelo mato, tropeçando e me arranhando nos galhos, até encontrar a estrada de terra. Só parei quando vi as luzes distantes de uma fazenda. No dia seguinte, quando voltei ao rio com alguns trabalhadores locais para recuperar meus pertences, não havia sinal da minha barraca, nem do meu equipamento. Era como se nada nunca tivesse estado ali. Mas uma coisa ainda estava lá. Na beira do rio, fincada na lama, havia uma vara de pesca velha e desgastada. E na ponta da linha, balançando com o vento, estava um pequeno osso humano. Imagine 4 amigos viajando pelo interior do Mato Grosso, rumo a uma chácara isolada, cercada por mata densa e cortada por um rio escuro. Queríamos um fim de semana de aventura, cerveja e histórias de terror contadas ao redor da fogueira. O pai do Mateus nos cedeu o lugar com um único aviso: não pesquem no rio. No caminho encontramos um velho sentado na beira da estrada, pele enrugada, olhos fundos. Ele nos olhou como se já soubesse quem éramos. Antes que seguíssemos, disse algo estranho: se virem alguma coisa na água, não olhem nos olhos. Achamos graça e seguimos viagem. A chácara parecia perfeita. O rio corria silencioso a poucos metros. O céu começou a tingir-se de laranja quando armamos as barracas. O cheiro da carne na grelha se misturava ao perfume da mata úmida. Então o cheiro mudou, forte, podre, como carne apodrecida. O vento ficou frio. Mateus largou o copo no chão e apontou para o rio. Tinha alguma coisa ali. Ficamos olhando. Nada. A água refletia as últimas luzes do sol, calma, impenetrável. Rimos da paranoia dele e seguimos com a noite. Mas a brisa fria não passou, e o cheiro ficou ainda mais forte. Quase meia-noite, ouvimos o primeiro som, algo esticando, como um estalo de madeira se partindo. Depois, uma respiração pesada vinha do rio. Mateus se escondeu na barraca. Júlio pegou a lanterna e andou até a margem. Foi quando vimos. Algo emergiu da água, grande, escuro, sem olhos. Júlio caiu para trás, gritando. Corremos para a casa da chácara. Mas ao chegarmos na varanda, a porta estava trancada por dentro. E atrás de nós, Mateus não estava mais lá. Nos viramos para a janela e vimos Mateus, ou algo que parecia Mateus. Sua pele estava pálida, os olhos fundos, escuros, e sua boca se abriu demais. Vocês olharam. O vidro estourou. Não sei como saímos dali. Lembro de correr, de ver Júlio cair e nunca mais levantar. De ouvir algo grande se arrastando atrás de nós. Quando amanheceu, só eu e André estávamos na estrada. Mateus e Júlio nunca foram encontrados. A polícia disse que foi um acidente, mas toda vez que chove o cheiro volta. E às vezes, no silêncio da minha casa, ouço algo respirando debaixo da cama. Esperando eu fechar os olhos, porque agora ele me quer também. Imagine-se dirigindo por uma estrada de terra no interior do Mato Grosso. Você e seu parceiro decidiram sair da cidade por um tempo, buscar paz no campo. A casa que alugaram é antiga, cercada por ipês amarelos, isolada de tudo. O silêncio é absoluto. Mas quando a noite cai, você começa a notar que não estão sozinhos. O cheiro de terra molhada invade o quarto. Passos ecoam no corredor. E então, no meio da madrugada, alguém sussurra ao seu ouvido. Mas quando você se vira, não há ninguém ali. Se eu soubesse o que morava naquela casa, nunca teria passado uma noite lá. Mas algumas coisas não te deixam sair. Era para ser um fim de semana tranquilo.
Eu e a Carol precisávamos de uma pausa, e aquela casa parecia perfeita. Velha, mas charmosa, com varanda grande, móveis antigos e uma lareira no centro da sala. A Dona Elvira, nos entregou a chave na cidade. Antes de irmos, nos segurou pelo braço. Se ouvirem alguém chamar vocês à noite, não respondam. Eu ri, achando que era alguma superstição local. Mas quando vi o olhar dela, soube que não era brincadeira. O quarto trancado. A casa era aconchegante, mas havia um quarto que estava trancado. Tentei abrir. Nada. Deve ser um depósito, Carol disse, dando de ombros. Mas naquela noite acordamos com um barulho. Alguém arranhava a porta do quarto trancado. O barulho parou de repente. Eu sentei na cama, o coração disparado. O silêncio era sufocante. Então, do meu lado da cama, perto do meu ouvido, ouvi uma respiração, baixa, lenta, e uma voz. Você pode me ouvir? Meu sangue gelou. Virei rápido e... não havia ninguém ali. Carol não ouviu nada. Disse que foi um pesadelo. Mas quando amanheceu, vimos pegadas de terra molhada na varanda. Como se alguém tivesse andado ali a noite toda. Mais tarde fui buscar lenha perto do lago e foi quando vi, no reflexo da água, um rosto me observando da janela do quarto trancado. Mas a casa estava vazia. À noite, Carol me acordou com um tapa no braço. O que foi? Perguntei, sonolento. Ela estava branca, tremendo. Você me chamou agora há pouco, não chamou? Meu estômago revirou. Eu estava dormindo. E então ouvimos, Carol. A voz vinha do corredor, fraca, quebrada, chamando por ela. E dessa vez a voz era minha. A porta que se abriu sozinha. Carol me agarrou, os olhos arregalados. Isso não é você. Levantei devagar e peguei a lanterna. Caminhei até o corredor, sentindo um cheiro de terra molhada. A porta trancada. Estava aberta. E dentro do quarto havia um berço. O que morava lá dentro? As paredes estavam cobertas de marcas de unha. O colchão estava embolorado, como se alguém tivesse dormido ali até apodrecer. E então, dentro do berço, vi algo. Um corpo pequeno. Um bebê, mais seco, escuro, encolhido. E quando a luz da lanterna passou pelo rosto dele, os olhos se abriram. Seca como papel, sussurrou. Me leva com você. Saímos correndo, sem olhar para trás. No caminho de volta, perguntei a Dona Elvira sobre o que aconteceu ali. Ela hesitou, mas depois contou. Há muitos anos, a dona da casa perdeu um bebê. Deixou ele sozinho, trancado naquele quarto. Ele chorou por noites e noites. Mas ninguém respondeu. E então parou de chorar, mas nunca foi embora. Mas ele veio atrás. Hoje estamos na cidade, nunca mais voltamos lá. Mas às vezes, no meio da noite, Carol me sacode assustada. Ela jura que me ouviu chamá-la pelo nome. Mas quando abro a boca para responder, vejo o reflexo dela no espelho. E o reflexo dela está sorrindo. Mas Carol não está.